Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Declaro que eu sou um dos administradores de parte de Deus para demonstrar os sensatos a não os insensatos, porque os insensatos não compreendem as palavras por causa de sujidade de pecado que está preenchido nos seus íntimos. Eu estou para recitar os versículos de Deus como um dos testemunhos de Deus, que Deus me enviou a me testemunhar que Ele criou uns servos que lhe tirou no matope, que os cores deles vão ser como matope. E criou uns homens chamados Lúcifer e Gênios, que lhe tirou no fogo. Essas cores dele como fogo. Lúcifer é esse que se chamou cientista, Gênio é este que se chamou branco. Esses todos nós não conseguimos extinguir as suas formas. Somente Deus, Ele é que é conhecedor do conhecido e do desconhecido. É que conhece a referência desses homens que se chamaram branco, depois de sair na escrita de Deus. E os homens que são humanos, que foram tirados no matope, eles se chamaram negro depois de sair dentro da escrita de Deus. Então, o Alcorão, meus irmãos, o Alcorão não pertence aos arabianos, que as pessoas vão ficar a aceitar derramar sangue dos seus próximos por causa da recomendação dos arabianos a dizer que Allah é Deus. Depois ele recomendou que a gente tem que se matarmos a derramar sangue, porque assim estamos a lutar contra de Deus. Isso aí é uma iliteração que está dentro dos íntimos por causa de aprender árabe sem compreender o que as pessoas estão a aprender. Religião de Deus não depende de língua. A religião de Deus depende dos ações. As pessoas que vão vir a forçar a aprender árabe, em vez de aprender obedecer os mandamentos de Deus, isso aí é por causa da extraviação que está do íntimo de cada um de nós. O Alcorão, a partir de Surat Al-Baqarah, é a história de Moisés enquanto ele salvava os seus povos no Egito para na terra de Ganá. Surat Al-Baqarah não pertence aos arabianos. A seguida vem Surat Al-Imran, que é a família de Imran. A Imran é que é o pai de Maria. Maria é que é a mãe de Jesus Cristo, não é a mãe de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não é família dos arabianos. Essas todas são famílias dos israelitas. Surat Al-Maida é a mesa servida que foi servida os discípulos de Jesus, o tempo de Jesus Cristo lá na Israel. E tudo que estava a se falar nesses assuntos ali, não se usava a língua árabe, somente usava a língua hebraica, mas os arabianos foram traduzidos por língua árabe. E nós também estamos já sendo traduzidos por língua português. E tem que existir também a tradução materna das línguas tradicionais. Existem macuas que não compreendem português, tem que existir o Alcorão macua diretamente. Não é preciso ler português e depois traduzir em macua. Isso de tradução já baralha as pessoas e te valoriza você que está a ler língua estrangeira. Como é um estudado doutor que você sabe mais que eles, depois dali eles ficam a sonecar por causa de você que está a pregar a palavra. Por causa de pregar a palavra e traduzir mais outra língua. Por enquanto o Alcorão de Deus não depende dessa forma. A palavra de Deus tem que ser falada de uma pessoa com uma linguagem dele diretamente a compreender. Aonde que Deus disse que não comete adultério é só falar. Só se é macua que mlukua nera que muhirarue acabou. Não é água lá, tacarabuzina, água, inahu, cana, não sei o que, louco, a nera, e a tu, a hirarue, isso aí
é um atraso, é peso que está a encher sujidade dentro da palavra de Deus. Então a palavra de Deus não depende dessa forma aí. Então a palavra de Deus, o jarabiano, o Alcorão não lhe pertence nem tampouco. É por isso mesmo, Surat Al-Araf, versículo 163, quando Deus lhe falou a Muhammad, que pergunta, interroga-os a respeito de uma cidade que estava ao próximo do mar. Como que lhe aconteceu a eles depois de profanar o sábado? O significado que todos que vão profanar o sábado têm que aprender o que lhe ocorreu aos israelitas que eram os profanadores do sábado. Mas os iletrados que estão a se encantar sobre o assunto de árabe dizem que o dia de sábado, esse legra, fora dado os israelitas, não fomos dados nós. E não é nós, também o Alcorão fora dado os arabianos, não fora dado os moçambicanos. Como que nós estamos a maroquecer hoje, levar força no Alcorão, matar os nossos próximos por causa das coisas que foram agraciados os arabianos? Se o sábado fora dado os israelitas, mesmo assunto de adultério, quem fora proibido são os israelitas, porque wala takarabuzina hawa innahu kana wal amru asa kabira. Essa palavra está no Surat Al-Isra, não está no Surat Al-Arabi. É por isso os shehes andam a adulterar. Maalim anda a adulterar, alifas, como não, os shehes, todos os crentes das mesquitas estão a adulterar, porque o Alá Takarabuzina está no Surat Al-Isra, os que foram ditos que são os israelitas. Então, por que nós então estamos a pegar o Alcorão e começar a destruir a vida dos outros? Então, isso aí é uma iliteração. E é uma ensinatura desses homens bonitos que têm esta cor de fogo aqui, que fundaram a escola, se chamaram filosofia. O grupo deles chamaram filosofia. Disse que Deus não existe. Deus proibiu o adultério, eles formaram o dia dos namorados, não existe o dia dos casados. Deus proibiu não tirar falso testemunho contra o seu próximo, eles formaram o dia das mentiras, não existe dia das verdades. É onde que Deus é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Deus é Jesus Cristo. Árabe é língua desse Deus, ali um Deus que não compreende macua, nem português, nem jauá, nem maconde. É um Deus de racismo esse. Então a recomendação dele é só matar todos que não são os arabianos, porque esse Deus que não compreende a língua dos outros é um Deus de racismo, que se adora os muçulmanos, assassinar os outros. Essa é uma ensinatura desses homens que tem esta cor, que o arabiano cor dele é assim, o arabiano cor dele não é assim. É por isso Deus disse que ele criou Lúcifer e gênios a lhe tirar no fogo, e criou o Adão a lhe tirar no matope de barro. Então nós temos que ver cor de matope e cor de fogo, para conhecer quem é Lúcifer e gênios e quem é Adão. Então o Lúcifer é esse que é Satã, que fundou a escola da filosofia, que disse que Deus não existe. Então o comportamento dele, ele fabricou as materiais de fogos para ficar a extraviar as pessoas. Formou boneca a ver da maneira como que está se assassinar. Nós, depois de imitar, pronto, já estamos a perder respeito do nosso Deus. Então, Lúcifer é esses que se chamaram filosofia. Branco é esse que se chamaram gênios. Gênios é esses que se chamaram branco. Esses todos, cor dele é assim, cor de fogo. Então, nosso cor é assim, cor de matope. Então, os jarbinos das pessoas que Deus tirou no matope, cor dele vem como fogo. E os jarbinos das pessoas que Deus tirou no fogo, cor dele como matope. São aqueles somalianos. Aquela ilha ali foi uma ilha que foram arrançados todos os jarbinos. Quando alguns estavam a nascer lá, eles estavam a carregar para ir deitar aí, para eles não sair lá e não se espalhar lá. Mas o desenvolvimento agora já está a subir, eles já estão a conseguir ter material e já tem países dele e conseguem atravessar para outros países.
Então eu sou um servo que Deus me tirou numa tope de barro e meu corpo como uma tope de barro. Mas existe Satanás entre as pessoas que têm este cor. Satanás é uma das pessoas que desobedece o mandamento de Deus. Ser esses gênios que têm este cor, todos aqueles que estão a desobedecer o mandamento de Deus, está na conta satânica. E todas aquelas pessoas que têm este cor de matope que está a desobedecer o mandamento de Deus, está na conta de Satã. Então, onde que as pessoas deste cor aqui, quando eles gostarem, mas nem o comportamento desses aqui, é onde que eles rendem a ver, eles são muito bonitos, até comprar querem para descarregar o cor de matope para vir carregar este cor de fogo aqui, para ficar próximo com eles. Então, assim, eu estou para recitar os versículos de Deus por língua traduzidos em língua portuguesa. O Alcorão não pertence aos arabianos. Tudo o que está a se falar no Alcorão é uma tradução que foram traduzidos aos arabianos, coisas que aconteceu com os israelitas. E todos os mensageiros que foram contados no Alcorão não são arabianos. Todos são parte de Israel. A maioria números dos mensageiros que foram contados no Alcorão são os israelitas e não é os arabianos. Os arabianos saiu somente único. Até essa sura de Yusuf que diz que revelamos como um Alcorão árabe. Esse José é um dos israelitas e não é um dos arabianos. Mas os letrados contrariam as coisas. A paz. Antes de começar a ler o livro de José, primeiro tem que conhecer como é que foi o nascimento dele e quem era esse José. José, o nascimento dele foi assim dentro de Israel. José não é um dos arabianos, é um dos israelitas. Então, o nascimento de José, que é esse Deus que escreveu aqui, é por isso revelamos como um Alcorão árabe. Esse José, o nascimento dele foi assim. Jacó tinha uma das duas mulheres. Uma mulher era chamada Lia, outra mulher foi chamada Raquel. Então, dentro dessas duas mulheres, quem começou a nascer, começou primeiro Lia. Nasceu o primeiro filho que é chamado Ruben. É que é o primeiro tribo dos israelitas. Depois, o segundo foi nascer uma criança chamada Simeão. É que é o segundo tribo. Ruben é que é primeiro filho, é que é primeiro tribo dos israelitas. Dentro dessas 12 tribos dos israelitas. Simeão é que é o segundo filho de Jacó, é que é o segundo tribo dos israelitas. O terceiro foi chamado Levi, é que é o terceiro filho desse Jacó, que é o terceiro tribo dos israelitas. O quarto foi chamado Judá, é que é o filho de Jacó. Depois dali, Lia parou de nascer as crianças. Então, a mulher de Jacó, que era chamada serva, é que tirou uma escrava dela, que era nome dele Bira. Por inveja de ver que Lia já fez as crianças 4 e ele ainda não fez criança. Logo ele tirou a serva dele, que era nome dele Bira. Então a Raquel tirou essa serva, Bira, entregou Jacó para nascer as crianças, que vão sendo contadas como a criança de Raquel. Então, esse Bira nasceu, primeiro criança foi chamado Dá, que é o quinto criança de Jacó. A segunda criança foi chamado Nafutar, que é o sexto criança de Jacó, que é o sexto tribo. Depois dali, esse Lia viu que, eu como já nasci 4 crianças, acho que não vou nascer mais. Então ele também tirou a sua serva, que era chamado Zirpa. Lhe entregou Jacó. Jacó fez relação sexual com esse Zirpa. Nasceu o primeiro criança desse Zirpa foi chamado Gadé, que é o sétimo filho de Jacó, que é o sétimo tribo dos israelitas. A segunda criança foi chamada Aser, que é a oitava criança de Jacó, que é a segunda criança de
Zirpa, a serva de Lia, que é a oitava criança. Depois dali, ele terminou. E também voltou mais esse Lia a fazer sexual com Jacó. Logo nasceu o quinto criança, que foi chamado Isacar, que é um nono criança de Jacó, que é nono tribo dos israelitas. Nasceu mais o sexto criança, foi chamado Zabulon. O Zabulon é que é o 10º filho de Jacó, que é o sexto filho dessa Lia, que é o 10º tribo de Israel. Depois dali, Deus remborou o choro de Raquel. Então, fez com que ele pegar grávida, depois de remborar o seu choro. Então, esse Raquel é onde que pegou a grávida. Primeiro criança foi chamado José, que é Júsufo. Foi a 11ª do tribo dos israelitas. E essa Raquel disse que Deus me ouviu, mas me acrescenta mais outra criança. Logo ele pegou grávida, nasceu uma criança que foi chamado Benjamim, que é o 10º tribo dos israelitas. E são 12 crianças que nasceram Jacó, lá na Israel, na terra de Canaã. Então, essas são 12 tribos dos israelitas, que no Alcorão foi dizendo só que formamos nação de 12 chefes dos israelitas, mas no Alcorão não encontra nome. É por isso no Surat Al-Maida, versículo 68, Deus disse como: diga aos adeptos de livros, e nada vos fundamentareis enquanto não observardes os ensinamentos da Torá e do Evangelho do que vos foi revelado por vosso Senhor. Então, para você completar a religião de Deus, é preciso aprender o livro da Torá, que é o livro de Deus que lhe enviou Moisés. O Evangelho é que é o livro de Deus que lhe enviou Jesus Cristo. E o Alcorão é o livro de Deus que fora tirado a palavra na Bíblia para ser traduzido do arabiano. Numa de que o Alcorão é uma tradução, que as palavras que foi tirado na Bíblia e ainda mais não se traduziu completamente. Então, o primeiro tribo, que é o primeiro filho, foi chamado Ruben. O segundo foi chamado Simeão. O terceiro foi chamado Levi. O quarto foi chamado Judas. O quinto foi chamado Dan. O sexto foi chamado Naftar. O sétimo foi chamado Gade. O oitavo foi chamado Azer. Nono foi chamado Isacar. 10º foi chamado Zabulon. E 11ª foi chamado José, que é Júsufo. 12ª foi chamado Benjamim, que são 12 tribos dos israelitas. Então, as pessoas, enquanto eles querem aprender a palavra de Deus, primeiro é preciso começar no início da religião. Não é só saltar logo, pegar no meio ao Alcorão. Estava a maluquecer as pessoas a aprender árabe. Disse que nós estamos a aprender a palavra de Allah, adorar Deus. Allah não é Deus. Allah é um presidente arabiano que eles acham que é esses anticristos que estão a querer comandar o mundo. Depois estão a aproveitar, ensinar as pessoas de língua árabe para aproveitar a capa do Alcorão a ensinar as pessoas de árabe. Depois dali já estão a mandar parar a bandeira dele, lutar as pessoas contra a bandeira, para todo mundo ser comandado por esses arabianos. Então o anticristo suspeito vai ser a vinda de árabe. A paz. Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Surat Yusuf, versículo 1. Alif Lam Ra. Eis aqui os versículos do livro esclarecedor. Yusuf 2. Revelamo-lo como um Alcorão árabe para que raciocineis. Yusuf 3. Não te relatamos a mais formosa das narrativas ao esperar-te este Alcorão, sem bem que antes disso era um dos desatentos. Yusuf 4. Recorda-te de quando José disse a seu pai:
Ó Pai, vi em sonho 11 estrelas, o sol e a lua, vi-os prostrando-se até mim. Essas palavras, Yusuf não falava com o pai dele que ele viu esse 11 estrelas, o sol e a lua, viu ele prostrando-se até ele. Eles não usavam língua árabe. Somente ele usava por língua hebraico, porque José é um dos 11ª dos tribos dos israelitas. Da maneira como comecei a contar a história, como que foi o nascimento desse José. Então, os arabianos foram só traduzidos. Então, Yusuf não foi um dos arabianos, é um dos israelitas, mas foram revelados como o Alcorão árabe para ser traduzido dos arabianos, e este aqui foi revelado como um Alcorão português para ser admoestado os povos que assinalaram que língua nacional é português de cada país. Então, esse assunto de árabe é por causa dos arabianos. Eles querem semear a terceira guerra, eles querem construir uma história de guerra mundiais, como eles também são um dos assassinos, os corruptores. Então, todos os corruptores é que estão a se licenciar na língua árabe para coordenar esses corruptores arabianos para causar corrupção na terra. Então, onde que diz que o Yusuf 4, recorda-te de quando José disse a seu pai: ó pai, vi em sonho 11 estrelas, o sol e a lua, vi-os prostrando-se até mim. Versículo 5, respondeu esse seu pai: ó filho meu, não relates teu sonho aos teus irmãos, para que não conspires astutamente contra ti. Fica sabendo que Satanás é inimigo declarado do homem. Yusuf 6. Assim teu Senhor te erguerá e ensinar-te a interpretação das histórias, e te agraciará com a sua mercê a ti e a família de Jacó, como agraciou anteriormente teus avós Abraão e Isaque, porque teu Senhor é sapiente e prudentíssimo. Yusuf 7. Na história de José e de seus irmãos, há exemplo para os quem procura a verdade. Yusuf 8. Eis que os irmãos de José disseram entre si: José e seu irmão Benjamim são mais queridos por nossos pais do que nós. A pensar de sermos muitos, certamente nosso pai está mentalmente divagante. Essas palavras, todos, quando eles conversaram, não falavam por língua árabe, falavam por língua hebraica. Então, se fosse que a linguagem de seguir mensageiro ou de seguir história, a religião é linguagem, então todas essas coisas que deveria contando por língua hebraica. E os arabianos deveriam ser obrigatoriamente eles aprender a língua hebraica para compreender as palavras, mas foram enviados via cortamato, por língua nacional dele. E nós aqui também já temos língua nossa nacional. Então, as pessoas que querem compreender totalmente é preciso aproximar a língua nacional para não existir um atraso. Versículo 9. Diz que mata e pois José então desterrai assim o carinho de vosso pai se concentrará em vós, e depois disso sereis virtuosos. Numa de que tem que matar esse José, porque o pai já não deveria gostar mais de José enquanto ele já morreu. Então o amor do pai de José deveria se encarnar durante daqueles 10 crianças. Um deles disse, então: não mateis José, mas arrojai no fundo de um poço, pois assim o fizerdes poderá ser tirados por alguém de alguma caravana. Yusuf 11, disseram, depois de combinar afastar de José do pai: ó pai, e que há contigo? Por que não nos confias José a pensar de sermos conselheiros deles?
José, versículo 12. Envia amanhã esse José conosco para quem se divirta e brinque, em quem tomaremos conta dele. Yusuf 13. Respondeu-se seu pai: sem dúvida que me condoe que o leveis, porque temo em que eu devore roubo enquanto estiverdes descuidado. Yusuf 14. Asseguraram: se o roubo o devorar, apesar de sermos muitos, seremos então desventurados. Yusuf 15. E assim o levaram resolvidos a arrojá-lo no fundo de poço, mas revelamos-lhes alguns dias há de inteirá-los esta sua ação, mas eles não te reconhecerão. Yusuf 16. E ao anoitecer apresentaram-se chorando até teu pai. Yusuf 17. Disseram: ó pai, estávamos apostados corridas e deixamos José junto à nossa bagagem enquanto roubo o devorou. Por tu não irás querer, ainda que estejamos falando a verdade. Yusuf 18. Então lhes mostraram sua túnica farsante e sanguentada. Por Jacó lhes disse: qual vós mesmo tramastes cometer semelhante crime? Por resignar-me, ei pacientemente, pois Deus me confortará em relação ao que me anunciais. Yusuf 19. Então aproximou-se do poço uma caravana que enviou seus aguadeiros em busca de água. Jogou seu bardage no poço. Logo viu aquela criança e disse: que boas novas, eis aqui adolescente. E ocultou-os entre seus petrechos, sendo Deus sabedor do que faziam. Yusuf 20. Venderam-no a ínfimo preço ao peso de poucos adarmes, sem lhes dar maior importância. Yusuf 21. E o egípcio que o adquiriu disse à sua mulher: acolhe condignamente, pode ser que nos venham a ser útil, ou poderemos adotá-los como filho. Assim estabilizamos José na terra e ensinamos-lhe a interpretação das histórias. Sabe que Deus possui total controle sobre os seus assuntos, por a maioria dos humanos o ignora. Yusuf 22. Enquanto alcançou a puberdade, agraciamos-los com poder e sabedoria, assim recompensamos os benfeitores. Yusuf 23. A mulher em cuja casa se arrojaram tentou seduzi-los, fechou as portas e lhe disse: agora vem. Por ele Yusuf disse: amparo-me em Deus, ele, o seu marido, é o meu amo, e acolheu-me condignamente. Em verdade, os injustos jamais prosperarão. Yusuf 24. Ela foi atraída por ele, e ele teria sido atraído por ela, se não apercebesse da evidência do seu senhor. Assim procedemos para afastá-los da traição e da obscenidade, porque era dos nossos sinceros servos. Numa de que você, para conseguir afastar assunto de adulterar, é por graça de Deus, depois de ele te colocar no grupo dos servos sinceros de Deus. Mas qualquer maneira torna difícil servo de Deus se afastar no cometido de pecado. Yusuf 25. Então correram ambos até a porta, e ela lhe rasgou a túnica por trás, e deram ambos com o senhor dela, o marido, junto à porta. Ela lhe disse: em quem penas mereces e quem pretende desonrar a tua família, senão o carecer ou doloroso castigo? E Yusuf disse: foi ela quem me procurou instigar-me ao pecado. Um parente dela interveio, então dizendo: se a túnica dele estiver rasgada pela frente, ela é que diz a verdade e ele é dos mentirosos.
E se a túnica tiver rasgado por trás, ela é que mente e ele está falando a verdade. Enquanto o marido viu que a túnica estava rasgada por trás, disse à mulher dele: esta é uma das vossas conspirações, pois quem era são muitas. Júsufo 29. Ó José, esquece-te disso e tu, a mulher, pede perdão por teu pecado, porque és uma das muitas pecadoras. Júsufo 30. As mulheres das cidades comentavam a esposa do governador pretendeu-se apaixonadamente aos seus servos e tentou seduzi-los. Certamente vemo-la em evidente ele. Júsufo 31. Mas enquanto ela se inteirou de tais faratórios, convidou-as à sua casa e lhe preparou um banquete, ocasião em que deu uma faca a cada um delas. Então disse a José: apresenta-te até elas. Enquanto o viram, extasiaram-se a visão deles, chegando mesmo a ferir as próprias mãos. Disse: valha-nos Deus, este não é um ser humano, não é senão um anjo nobre. Júsufo 32. Então, numa de que esse Júsufo era um bonito mais que os anjos. 32. Então ela disse: eis aquele por causa do qual me sussurráveis, e eis que tentei seduzi-los, e eles resistiam. Por se não fizer tudo enquanto lhe ordenei, juro que será encarcerados e será um dos vilipendiados. Júsufo 33. Disse esse José: ó Senhor meu, é preferível o carecer ao que me incita. Por se não afastares de mim as suas conspirações, cedereis a elas e sereis um dos tolos. Mas que você, para seguir, ser afastado com esses, tudo vem pela graça de Deus. As mulheres agradecer de te perseguir, a você saber que este homem aqui não vamos lhe conseguir. Mas se não sendo isso, coração de agitação, você vai te colar e você sempre vai ficar a pecar quando está no caminho de Deus. Mas quando Deus vai te agraciar, Ele vai te afastar tudo. Mas é preciso pedir, você mesmo, que eu estou a pedir Deus me agraciar esse querido aqui, que está dentro da minha crença. É preciso me afastar. Basta Deus te afastar onde que você vai conseguir andar no caminho de salvação. Disse José: ó Senhor meu, é preferível o carecer ao que me incita. Numa de que mulheres do governador lhe agitar o homem, o empregado, fazer sexual com ele, se não quer, ele vai ser condenado. Mas a pessoa, por fé de Deus, aceitar ser condenado do que cometer pecado de adultério. Não é hoje que vai encontrar o empregado, ainda mais está a rezar, se fosse que a senhora deveria namorar com ele para ele ficar a agitar, o marido ser matado, ele a culpar ser o dono da casa. A rezar aí 5 saudades, a recomendação satânica. Então disse que José, o Senhor meu, é preferível acarrecer ao que me incita. Por se não afastares de mim as suas conspirações, cedereis a elas e serei um dos tolos. 34. E seu senhor o atendeu e afastou dele as conspirações delas, e porque ele é um oniovinte, o sapientíssimo. Júsufo 35. Mas a pensar das provas, houveram por bem encarecerá-lo temporariamente. Júsufo 36. 2 jovens ingressaram com eles na prisão. Um deles disse: sonhei que estava experimentando uvas. E eu, disse o outro, sonhei que em cima da cabeça levava pão, o qual era picado por pássaro. Explica-nos
a interpretação disso porque te consideramos entre os benfeitores. Yusuf 37 respondeu-lhes o Yusuf: antes da chegada de qualquer alimento destinado a vós, informar-vos sobre a interpretação. Isto é algo que me ensinou o meu Senhor, porque renunciei ao credo daqueles que não creem em Deus e nega a vida futura. Yusuf 38. E sigo o credo de meus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, porque não admitimos parceiros junto a Deus. Tal é a graça de Deus para conosco, assim como para os humanos. Por a maioria dos humanos não agradece. Yusuf 39. Ó meus companheiros de prisão, em quem é preferível deidades, deidade discrepantes ou um Deus único, o irresistível? Yusuf 40. Não adorais a eles, mas a nomes que inventastes vós e vossos pais, para o que Deus não vos investiu de autoridade alguma. O juízo somente pertence a Deus, e quem vos ordenou não adorasseis senão Ele. Tal é a verdadeira religião, por a maioria dos humanos o ignoram. Não adorastes a não sendo nomes inventais a vós e vossos pais. Esse assunto de Mesquita, Halifa, Allah Fátima, Allah Nakasakum, Allah Tantalim, Allah Al-Mujahidina, Allah sei Ansalisune, Allah Al-Shabaab, não sei Allah Al-Qaeda, Allah. Esses são nomes, de que uma pessoa está a sentar, está a aprender a palavra de Deus num grupo de nome X, e ele, depois de doutorar, ele também está a inventar nome dele, está a construir mesquita dele, está a dar nome dele, de Allah dele. Então, onde é que diz que no Yusuf 40, que não adorais a ele, mas a nome que inventastes vós e vossos pais, para o que Deus não vos investiu de autoridade alguma. O juízo somente pertence a Deus, e quem vos ordenou não adorasseis senão a Ele. Então é a verdadeira religião, por a maioria dos humanos o ignora. Yusuf 41. Ó meus companheiros de prisão, um de vós servirá vinhos ao seu rei, e o outro serão crucificados, e os pássaros picar-lhes a cabeça. Já está resolvido a questão sobre a qual me consultastes. Yusuf, versículo 42. E disse aquele quem ele, José, sabia estar a salvo daquilo: recorda-te de mim até teu rei. Mas Satanás o fez esquecer-se de mencioná-los ao seu rei, permanecendo José então por vários anos no carcere. Yusuf 43. Disse o rei: sonhei com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 magras, e com 7 espingas verdes e outros 7 secas. Ó chefes, interpretem o meu sonho, se sois interpretadores de sonhos. Yusuf 44. Responderam-lhes: é uma confusão de sonhos, e nós não somos interpretadores de sonhos. Yusuf 45. E disse aqueles dos 2 prisioneiros, o quem foi libertos, recordando-se de José: depois de alguns tempos eu vos darei a verdadeira interpretação disso. Envia-me, portanto, até José. 46. Eu fui enviado, e enquanto lá chegou, disse: ó José, ó Veracíssimo, explica-me o que é o significado de 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 magras, e 7 espingas verdes e outros 7 secas, para que eu possa regressar àquelas gentes, a fim de que conscientizem. Yusuf 47.
Respondeu-lhe: semeareis durante 7 anos segundo o costume, e do que colherdes deixai ficar tudo em suas espigas, exceto o pouco em que haveis de consumir. 48. Então virão depois disso 7 anos de fomes que a gente não vai capinar nem colher. Este rege que consumirão o que tiverdes colhidos para isso, a menos o pouco que tiveres poupado para semente de outros anos à parte. Depois disso depois desses 7 anos de fomes, virão anos que no qual as pessoas serão favorecidas com chuvas em que colherão frutos e comidas e experimentarão os frutos. 50, Yusuf 50. Então disse o rei: traz-me este homem. Mas enquanto o mensageiro se apresentou a Jesus, este lhes disse: volta ao teu amo e disse-lhes: em quem se inteire enquanto a intenção das mulheres que havia ferido as mãos. Meu senhor é conhecedor das suas conspirações. 51. O rei perguntou às mulheres: em quem foi quem se passou enquanto tentaste seduzir José? Disseram: valha-nos Deus, não cometeu delito alguma que saibamos. A mulher do governador disse: agora a verdade se evidenciou. Eu tentei seduzir-lhe, ele é certamente o que está falando a verdade. 52. Isto para que ele saiba que não fui falsa durante a sua ausência, porque Deus não dirige a conspiração dos farsantes. Yusuf 53. Por eu não me excuso, porque a alma é ordenadora do mal, exceto aquele de quem o meu Senhor tem a piedade, porque o meu Senhor é indulgente e misericordiosíssimo. Yusuf 54. Então o rei disse: trazem-me, quero que sirva exclusivamente a mim. E enquanto lhes falou, disse: doravante gozará entre nós de estabilidade e de confiança. Yusuf pediu-lhes: confio-me as armazéns do país, e que eu serei um bom guardião deles, pois conheço-lhes a importância. Yusuf 56. E assim estabelecemos José no país para quem governasse onde, quando e como quisesse. Agraciamos com a nossa misericórdia que nos aparece e jamais frustramos a recompensa dos benfeitores. Yusuf 57. A recompensa da outra vida é preferível para os querentes e quem são constantes no temor a Deus. Yusuf 58. E chegaram os irmãos de José, ao qual se apresentaram, ele os conheceu, por eles não o reconheceram. Yusuf 59. Enquanto lhes fornecendo as provisões, disse-lhes: e trazem-me vosso irmão por parte de vosso pai. Não reparais em que vos comuro, à medida em que sou melhor dos anfitriões? Numa de que, depois de ele conhecer que são esses aqueles meus irmãos que me enviaram, que me arrojaram no poço, ele, quando lhe viu, ele disse: isso aqui então isso que estou a contar vai encontrar na Bíblia. É por isso que Deus disse que aqui no Surat Al-Maida: diga hoje adeptos de livros, e nada vos fundamentareis em vossa religião, a não sendo observardes o ensinamento da Torá e do Evangelho do que vos foi revelado por vosso Senhor. Porque aqui disse que trazem-me. Então, como que ele conhecia que esses homens que vieram têm um irmão que ficou lá? Ele lhe começou a dizer que vocês e a vossa cara são bandidos e vocês não prestam para nada até estar me aproximar a mim. Ele está a dizer que nada, nós aqui não somos bandidos. Nós éramos idosos e nunca criamos problema na sociedade. Somente o nosso
o irmão desapareceu, então ficamos 11. Assim viemos aqui 10, um deles ficou lá em casa. Então onde que Yusuf disse que vocês são mentirosos. Então, se na verdade vocês ficou um vosso irmão que restou lá em casa, então essa a vez que vocês vão ouvir, tem que me trazer esse o irmão que ficou lá em casa para eu classificar na verdade vocês estão a falar a verdade. Mas se não me traz esse que ficou lá, vocês aqui nem vale a pena me aproximar porque vocês são bandidos. Então eles é onde que disse que porém, se não me trouxerdes, não tereis aqui mais provisões, nem podereis acercar-vos de mim. Yusuf 61, responderam-lhes: tentaremos persuadir seu pai, faremos isso sem dúvida. Yusuf 62, então disse aos seus servos, esses então, coracas são produtos trazidos para a troca em seus alforjes, para quem quando regressares para junto de sua família os encontres e talvez volte. Yusuf 63. Enquanto regressaram e se defrontaram com seu pai, disseram, ó pai, negai-nos as provisões, e se não enviaremos conosco nosso irmão. Ali quando chegaram lá, lhe contaram, papai, nós quando chegamos lá, nos encontrou esse homem, nos apontou que nós somos bandidos. Então nós dizemos nada, nós não somos bandidos, nós fomos nascidos 12 pessoas, 12 crianças na barriga do nosso pai. Um deles nos desapareceu, foi devorado com roubo. Então ficamos 11. Assim nós viemos 10, ficou um deles lá em casa. Então aquele rei disse que para ele acreditar que na verdade nós estamos a falar a verdade, é preciso essa vez nós irmos os 11 completo com esse nosso irmão. Se não vamos conseguir ir com esse nosso irmão, já nós não vamos apanhar nada lá. Então onde que disse que por se não me trouxerdes, não tereis aqui mais provisões, nem podereis acercar-vos de mim. Responderam-lhes: tentaremos persuadir seu pai, faremos isso sem dúvida. 62. Então disse aos seus servos: coloquem em seus produtos trazidos para a trocas em seus alforjes, para quem, quando regressares para junto de suas famílias, os encontres e talvez volte. Enquanto regressaram e se defrontaram com seu pai, disseram: ó pai, negar-nos a provisões se não enviares conosco o nosso irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, telas hemos e nós tomaremos conta dele. Yusuf 64 disse-lhes: porventura devereis confiá-los a vós como anteriormente vos confiei o seu irmão José? Por Deus é o melhor guardião e é o mais clemente dos misericordiosos. Yusuf 65. Enquanto abriram os seus alforjes, constatarão que os seus produtos já haviam lhes sido devolvidos. Disseram então: ó pai, e que mais queremos? Eis que os nossos produtos nos foram devolvidos e provaremos a nossa família. Cuidaremos do nosso irmão, uma vez que nos darão a mais a carga de um camelo, a qual não é de pouca monta. Surat Yusuf, versículo 66. Disse-lhes: não enviareis até que me jureis solenemente por Deus que o trareis a salvo, a menos que sejais impedido disso. Enquanto lhes prometeram isso, disse: que Deus seja testemunho de tudo enquanto dizemos. Surat Yusuf, versículo 67. Depois disse: ó filhos meus, não entreis na cidade por uma só porta.
outrossim entrem por portas distintas, por saber que nada podereis fazer por vós contra o desígnio de Deus, porque o juízo é só dele, e nele confio, e em quem nele confie os confiantes. Yusuf 68. Entrará na cidade tal como seu pai lhes havia recomendado. Por esta precaução, de nada lhes valeria contra os desígnios de Deus, a não ser atender a desejo íntimo de Jacó, quem tal lhes pediram. Eis que eram sábios pelo que nós lhes havíamos ensinado, por a maioria dos humanos o ignora. Yusuf 69. Enquanto se apresentaram a José, este hospedou seu irmão e lhes disse: sou teu irmão, não te aferis por tudo enquanto tenham cometido. Depois dele levar o seu irmão, lhe pegou no quarto e lhe explicou tudo o que aconteceu com os seus irmãos, até para vir lhe chamar ele para vir aqui. Então, onde que disse que não se aferige o que eles fizeram contra a mim. Versículo 70. Enquanto lhes forneceu as provisões, colocou uma ânfora no alforje do seu irmão. Logo arauto gritou, caravaneiros, sois uns ladrões. 71. Disseram, acercando-se deles o arauto e os servos de José: em quem haveis perdidos? 72. Responderam-lhes: perdemos a ânfora do rei, em quem a restituir receberá a carga de camelo. E arauto disse: e eu garanto disso. Yusuf 73. Disseram: amparo-nos em Deus. Bem sabeis que não viemos para corromper a terra egípcia, em que não somos ladrões. Yusuf 74. Perguntaram-lhes: qual será então o castigo se fordes mentirosos? Yusuf 75. Responderam: aqueles em cujos alforjes se achar a ânfora será retido como escravo, assim castigamos os injustos. Yusuf 76. E começou ele, Yusuf, a revistar os alforjes dos outros, deixando de seu irmão Benjamim por último. Depois tirou do alforje deste. Assim esperamos a José esta alcúncias, porque de outra maneira não teria podido apoderar-se do irmão segundo uma lei do rei, exercendo-se Deus o quisesse. Nós elevamos as dignidades de quem queremos acima de todos. O conhecedor está o onisciente. Yusuf 77. Disseram os irmãos de José: se Benjamim roubou, irmão seu já havia roubado antes deles. Por José dissimulou aquilo e não se manifestou a eles, e disse para si: estáis em pior situação, e Deus bem sabe o que inventais. Yusuf 78. Disseram então: ó excelência, em verdade ele tem pai ancião respeitável. Aceita, pois, em lugar dele de nós, porque te consideramos dos benfeitores. 79. Respondeu esse Yusuf: Deus me perdoe, não reterramos, senão aqueles em cujo poder encontramos a nossa ânfora, porque, do contrário, seríamos injustos. Yusuf 80. Enquanto desesperaram de movê-los, retiraram-se para deliberar. O chefe dentre eles disse: ignoras acaso quem vosso pai
recebeu de vós uma solene promessa perante Deus? Recordais enquanto vos desvencilhastes de José? Jamais me movereis, pois, desta terra, até que me consinta meu pai, ou em quem Deus me comande, porque é o melhor dos comandantes. Josefo 81. Voltai ao vosso pai e disse-lhe: ó pai, e teu filho roubou e não declaramos mais do que sabemos, e não podemos nós guardar dos juízes. E indaga na cidade em que estivemos e aos caravaneiros com quem viajamos, e comprovarás que somos verazes. 83. Enquanto falaram aos seus pais, este lhes disse: qual vós mesmo deliberastes cometer semelhante crime? Por resignar-me, eis a ser pacientes, talvez Deus me devolva ambos, porque ele é um sapiente, o prudentíssimo. Josefo 84. E afastou-se deles, dizendo: ai de mim, enquanto sinto por José. E seus olhos ficaram anuviados pela tristeza, havia muito retida. Josefo 85. Disseram os seus filhos: por Deus não cessarás de recordar-te de José, até que doença gravemente ou fiqueis moribundos. Josefo 86. Ele lhes disse: só exponho perante Deus o meu pensar e a minha angústia, porque sei de Deus o que vos ignorais. Josefo 87. Ó filhos meus, ide e informai-vos sobre José e seu irmão, e não desespereis enquanto a misericórdia de Deus, porque não desespera da sua misericórdia senão os incrédulos. Josefo 88. Enquanto se apresentaram ele a José, disseram: ó excelência, a miséria caiu sobre nós e a nossa família. Trazemos poucas mercadorias, acumula-nos, pois a medida, e faz-nos caridade, porque Deus retribui aos caritativos. Josefo 89. O José lhe perguntou: sabes acaso o que necessariamente fizestes a José e seu irmão com a vossa ignorância? Josefo 90. Os irmãos disseram-lhes: és tu acaso José? Respondeu José: sou José, e este é meu irmão. Deus nos agraciou com as suas mercês, porque quem teme e persevera sabe que Deus jamais frustra a recompensa dos benfeitores. Josefo 91. Disseram-lhes: por Deus ele te preferiu a nós, e confessamos que fomos culpados. Josefo 92. Asseverou José: hoje não sereis recriminados, eis que Deus vos perdoará, porque é o mais clemente dos misericordiosos. Josefo 93. Levai esta minha túnica, e jogai-a sobre o rosto de meu pai, em que assim recuperará a visão, e seguida trazem-me todas as nossas famílias. Josefo 94. Enquanto a caravana se aproximou, seu pai disse: em verdade presinto a presença de Jesus muito, embora pensai que deliro. Josefo, versículo 95. Disseram os povos aí: por Deus certamente continua com a tua velha ilusão. Josefo 96. Enquanto chegou o arviçareiro, jogou a túnica de José sobre o seu rosto, e ele recuperou imediatamente a visão. Disse-lhes: não vos disse que eu sei de Deus o que vos ignorais? Josefo 97. Disseram aqueles os outros filhos: ó pai, implora a Deus que nos perdoe, porque somos culpados.
Yusuf 98. O pai disse: Supercarrei per vosso pecado ao meu Senhor, porque Ele é o indulgente, o misericordiosíssimo. Yusuf 99. Enquanto todos se apresentaram até José, este acolheu seus pais, dizendo-lhes: Entrai a salvo no Egito, se é pela a vontade de Deus. Yusuf 100. José honrou seu pai, sentando-os em seu solho, e todos se prostrará perante eles. E José disse: Ó meu pai, ó meu pai, esta é a interpretação de um sonho passado que meu Senhor realizou. Ele me beneficiou ao tirar-me do cárcere e ao trazer-vos do deserto, depois de Satanás ter semeado a discórdia entre meus irmãos e mim. Meu Senhor é amabilíssimo com quem lhe apraz, porque Ele é o sapiente, o prudentíssimo. Yusuf 101. Ó Senhor meu, já me agraciastes com a soberania e me ensinastes a interpretação das histórias. Ó Criador dos céus e da terra, Tu és o meu protetor neste mundo e no outro. Faze com que eu mora submetido e junta-me aos virtuosos. Yusuf 102. Esses são alguns relatos do desconhecido que te revelamos. E tu não estava presente com eles enquanto tramaram astutamente. Yusuf 103. Por a maioria dos comandos, por mais que anseies, jamais quererão. Yusuf 104. Tu não lhes pedes, por isso recompensa alguma. Pois isto não é mais do que uma mensagem para a humanidade. Yusuf 105. Enquanto os sinais há nos céus e na terra que eles contemplam desdenhosamente. José 106. E sua maioria não crê em Deus sem atribuir-lhe parceiro. José 107. Estão por caso certo de que não os fulminará um evento assolador como castigo de Deus, ou em que a horror não os surpreenderá subitamente sem que o saibam? José 108 disse: Esta é a minha maneira. Apergoou Deus com lucidez, e tanto eu como aqueles que me seguem. Glorificado seja Deus, e não sou um dos portestas. Yusuf 109. Antes de ti não enviamos senão homens que habitavam as cidades, aos quais revelamos a verdade. Acaso não percorrerá a terra para observar qual foi o destino dos seus antepassados? A morada da outra vida é preferível para os tementes não raciocinais. Yusuf 110. Enquanto os mensageiros se desesperavam e pensavam que seriam desmentidos, chegava-lhes o nosso socorro e salvamos em que nos aparaze. E o nosso castigo foi inevitável para os pecadores. Yusuf 111. Em sua história há um exemplo para os sensatos, não sendo os insensatos. É inconcebível que seja uma narrativa forjada, pois é a corroboração das anteriores, a elucidação de todas as coisas, orientação e misericórdia para os que querem. Este é que é uma forma de elucidação desse livro do Alcorão sagrado. Esta toda a história que passou aqui não foi revelado por língua árabe. Foi revelado por língua hebraica lá no Egito. Na terra de Ganá, quando foi levado esse Yusuf com esses os irmãos, que foi arrojado
nesse poço. E todas essas conversas foi uma língua hebraica, porque José, esse Yusuf, é uma das 11ª tribo dos israelitas, dentro dessas 12 tribos dos israelitas. Primeiro tribo é esse que foi chamado Ruben, que é o filho de Jacó com a mulher chamada Lia. Que ele nasceu, o primeiro filho foi chamado Ruben, que é a primeira tribo. O segundo filho foi chamado Simeão, que é o segundo filho, que é o segundo tribo. O terceiro foi chamado Levi. O quarto foi chamado Judá. Depois dessa mulher Lia, parou. Então havia uma mulher que era chamada Raquel. Raquel tinha uma mulher chamada Bila. Então essa Raquel, depois de ver que eu não vou nascer, tirou a serva dele, Bira, lhe entregou Jacó. Jacó fez relação sexual com Bira, nasceu um primeiro filho desse Bira, que era chamado Dá, que é o quinto, o filho de Jacó, que é o quinto tribo dos israelitas. O segundo filho foi chamado Nafutar, que é o sexto tribo dessas 12 tribos. Depois dali acabou. Depois existe esse mais Lia, deu o servo dele chamado Zirpa. Jacó fez relação sexual com Zirpa, nasceu primeiro filho, foi chamado Gadé, que é o sétimo tribo dos israelitas. O outro foi chamado Azer, que é a 8ª tribo dos israelitas. Depois dali continuou mais fazer sexual com esse Lia, com pagamento de mandragora que se entregavam entre a mulher de Raquel, a filho de Cozo. Esse Ruben foi no mato, levava fora de mandragora. Enquanto já foi aprivado, o Jacó não pôde dormir mais com Lia. Então, quando ele pagava mandragora, a Raquel lhe autorizou mais que Jacó tem que fazer relação com Lia. Logo, fez a mais. A 9ª criança, que é o sétimo, o que é o quinto desse Lia, que é o nono do filho de Jacó. Esse foi chamado Isacar. O 10º tribo foi chamado Zaburon. Dali foi terminado. E depois Deus lhe lembrou esse Raquel. Aonde que o último, então, Raquel pegou grávida, foi nascido um filho chamado José, que foi chamado Yusuf por língua de árabe, que é 11ª do tribo dos israelitas. Esse José não é um dos arabianos. E o último foi nascido um Benjamim, que é o 12º do tribo dos israelitas. Então, esses os israelitas, que 12 tribos, lá no Alcorão só falaram 12 tribos. Para você conhecer qual é o nome desses 12 tribos, é preciso você entrar na Torá, dentro da Bíblia. É onde que Deus disse que aí no Surat Al-Maida, versículo 68, que diga hoje adeptos de livro, e nada vos fundamentareis em vossa religião a não observardes o ensinamento da Torá e o ensinamento do Evangelho e do que vos foi revelado por vosso Senhor, a referindo ao Corão. Então, dentro desse primeiro tribo chama-se Ruben, o segundo chama-se Simeão, o terceiro chama-se Levi, o quarto chama-se Judá, o quinto chama-se Dá, o sexto chama-se Nafutar, o sétimo chama-se Gadé, a 8ª chama-se Azer, a 9ª chama-se Isacar, 10ª chama-se Zaburon, 11º chama-se José, que é Yusuf, 12ª chama-se Benjamim. A paz esteja com as pessoas que vão acreditar na palavra. Então, esse assunto de árabe não é assunto de Deus, esse é assunto dos arabianos, para ensinar todo mundo a aprender árabe, depois de semear essa corrupção. Então vai encontrar esses mesmos refugiados, fogem de lá, Musimba, os filhos que forçaram para aprender árabe,
Já os filhos entraram no mato, começam a matar os pais, torturar-os, fazer criminação, fugir de lá e ir num lugar para ele se esconder, para salvar, e ainda mais criança que estão a fugir com ele, está a enviar mais na madraça, para naquele lugar também semear mais para vir vos envaguar, só vai ficar esse tempo aqui, em número de que esse árabe aqui, 1000 vezes nós que envelhecemos, que havemos de morrer enquanto esse aqui está a semear. Mas lá à frente, não há de existir a paz. Fugitivo um lado do outro. E as pessoas vão viver no mato tipo animais. Na cidade não se senta. Porque os grupos já estão a crescer, as pessoas estão a se licenciar árabe e a corrupção está a se crescer. Agora na África já tem 8 países. E até no Estados Unidos disse que o Estado Islâmico já está a avançar na África e madrasa está a crescer, mesquita está a construir agora tipo tomate. Cada bairro mesquitas e cada um está a ser fielizados para entrar no madrasa a aprender árabe. E esse já é emprego para assassinar os outros. Esse assunto de árabe não é assunto de adorar Deus. Esse 5 salat no Alcorão não existe. E Deus não tem nada a ver de língua. Deus tem nada a ver dos ações. Pela graça dele, quem lhe agradece disso vai vir dizer que Yusuf foi agraciado com Deus para conseguir afastar de a traição e obscenidade sexual. Isso é pela graça de Deus, não é por graça de madrasa, nem da mesquita, nem da igreja, nem da biblioteca, nem de pastor, nem de chefe. Somente vem pela graça de Deus. Então esse assunto que estão a levar força de assassinar outros para preencher o grupo, esse é o assunto dos grupos, não é assunto de Deus. Assunto de Deus não se combate ninguém entre nós por causa de defender assunto de Deus, não. Só intergrupo tem direito de combater o grupo para defender o pau dele intergrupo. Isso é o que se trata na vida mundana. A paz.